nosso podcast. Mais uma vez, número 3. 3 é um número cabalístico, hein? 3 é um número de caminhos, um número que de aberturas, um número que a gente não tira, a gente tira todas as dúvidas a partir do 3, nunca empata, né? O 3 desempata. Então, a gente está aqui com a Josefane da Silva. Josefane é filha da Nilza. Nilza é neta da Dona Maria. São minhas vizinhas. Dona Maria é uma história fantástica da Umbanda, em Cabo Frio. Uma pessoa histórica, além de ser do nosso bairro ali, Parque Burle. Hoje você mora em outro bairro. Daqui a pouquinho ela vai falar. Nós temos também a Thaisa. Thaís Eduardo é uma educadora, uma pessoa que veio lá do Rio de Janeiro, escolheu Búzios para morar. E o conheci, né, nessas nossas caminhadas de mulheres insurgentes, mulheres que fazem a diferença nos seus espaços. E, não menos importante, uma pessoa que é o decano aqui da luta antirracista em Cabo Frio, mas também é um homem do samba, das culturas, um homem da política. Ele tem muitas histórias, que é o João Félix, e está aqui. Nós vamos começar com ele, que, no caso aqui, quando nós somos maioria, nós deixamos os homens falarem primeiro. Então, João, seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí para deixar no espaço virtual da OK TV para todo mundo. João Félix. Bom dia, Margarete, bom dia a todos. Bom dia às convidadas, que vão gravar o nome daqui a pouco, mas é um prazer estar aqui nesse podcast e com mulheres tão empoderadas, né? Isso é importante, saber que as mulheres hoje ocupam espaços importantes, né? E esse aqui é um lugar de fala, um lugar que elas podem falar. Então, estou muito contente de estar aqui. Meu nome é João Félix, hoje eu estou secretário de Cultura da cidade de Cabo Frio, mas tenho uma vertente de militância que vem do movimento negro, uma grande faculdade, né, que é essa luta do povo negro através das instituições do movimento negro. Tenho uma participação importante na construção do samba cabo-friense, né, desde a década de 80, militando nessa área do carnaval, e dizer que sou muito apaixonado por essa questão da cultura popular, né, onde a gente encontra esse artista nos guetos, nos bairros que a gente pode acessar na periferia da cidade, e isso me encanta, fazendo essas descobertas desses artistas e poder ajudá-los a se articular, a se movimentar dentro de um projeto, não de entretenimento, mas sim de um projeto que possa consolidar a sua história, a sua economia, para que possamos não deixar esses irmãos com tanta sabedoria e tanto conhecimento na sua arte lá para trás, né? Deixando eles ofuscados sem aparecer. A minha função é tirar eles desses espaços e colocar para o mundo esses artistas, e é isso que eu tenho feito, esse trabalho de militância eterna, né? Que é construir políticas para que possa o principal povo negro esteja na tomada de decisão das questões raciais e culturais desse Brasil. Nessa pegada aqui de pessoas ligadas à gestão, né, à gestão cultural, nós temos a Josefane. Josefane, ela também, lá no município de São Pedro da Aldeia, eu falei dela, pessoa, né, daqui de Cabo Frio, mas ela também, como profissional, servidora pública, esteve também na Secretaria de Educação. A educação lá era junto com a cultura, né? E agora separou, né, Josefane? Então, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho de você. Nós temos que lembrar que, para o YouTube, nós temos aquelas câmeras lá, também. aquela está direto para a Josefane, aquela para nós todos, e aquela dali para vocês aqui do lado de cá. Então, e o Rafael, que é o técnico, ele vai nosso mago das imagens, ele vai mudando essas câmeras lá e a gente fica bem bonito, tá? Na foto. Então, fala aí pra gente. Bom dia, boa tarde, né, porque as pessoas vão ver em vários horários diferentes. Me chamo Josefane, hoje atuo dentro da Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia, na parte de assessoramento técnico. Sou servidora efetiva da rede como professora, atuei durante
4 anos diretamente na gestão da Secretaria de Educação, responsável ali por todo o assessoramento técnico da rede, processo seletivo, gestão de pessoas e gerenciamento, né, dos servidores de um modo geral. E depois fui convidada pelo secretário Tiago Marques para fazer parte da equipe na Secretaria de Cultura. E aí já vão 2 anos, né? E né, nesse princípio de 2 anos a gente vem trabalhando os editais de fomento, tanto já com leis próprias do município, que a gente tem os editais de chamamento para contratação direta de artistas, para os eventos que a Secretaria propõe durante um ano, e também agora estamos engajados com a Paulo Gustavo, né? Em liberar os recursos e os editais para os artistas. Então a gente está agora nesse corre de conclusão dessas etapas. E você também é professora de educação física, é isso? Sim, sou professora de educação física, dou aula em Búzios, já vão fazer 10 anos. 10 anos de Búzios. 10 anos dando aula em Búzios, é uma correria. Segunda-feira eu dou aula de manhã em Búzios, volto para a secretaria à tarde, a rotina é bem... Vida de professor, né? Vida Sim. de professor, que eu tenho 2 em casa, meus professores são maravilhosos e eles andam por aí correndo de um lado para o outro. Para falar de professora, educadora, aí tá vendo como a gente... parece que a gente não combina e a gente Vai combina. combinando. E existe uma coisa chamada sincronicidade. E aí vem a Thaís Eduardo, uma educadora com muitos anos de experiência e que escolheu Búzios para viver. Claro, um lugar charmoso, fica no ABC, o ABC que agora não é só ABC, ABCS. Essa região dos lagos maravilhosa. Fala um pouquinho de você, Thaísa, para nós. Bom, sou Thaísa Ferraz Eduardo, mas o nome artístico Thaísa Eduardo. Thaísa Ferraz, a minha mãe, eu não posso esquecer. Nome importante, né, Ferraz? Não posso esquecer, mamãe foi fundamental na formação que tenho. Né? Mamãe era um bandista, daquela que fazia as preces para a gente sair de casa e conseguir, né, conquistar algumas coisas que eram importantes. Que ela tinha noção que era importante, embora não tivesse estudo. Né? E aí a gente fazia exatamente o que era determinado. Então, difícil falar de Thaísa sem falar de minha mãe e de meu pai, que era sambista, saiu em várias escolas de samba, então essa coisa do samba. Samba na veia. Com a gente mesmo. Acho que eu sou uma brincante de boi hoje, mas fui uma sambista do passado. Então meu boi ele tem um diferencial, eu digo que é um boi carnavalesco. E esse boi ele é levado para as escolas. Mas antes de chegar até a escola, né, antes desse boi chegar na escola, algumas outras atividades culturais eu já desenvolvia na escola. Então, eu trabalhei muito tempo como coordenadora pedagógica. Eu sou de chão de escola, né? Então, assim, são 36 anos de estado, trabalhando como pedagoga, com escola de ensino médio, coordenando, indo na direção. Então, assim, eu valorizo muito esse trabalho de cultura dentro da escola e sei o quanto que é importante e o quanto faz diferença. E é isso. Eu estou muito contente de estar aqui. Eu não dei bom dia para vocês. Então, bom dia para todos que estão nos assistindo, nos escutando. No Instagram e na OK TV. Agora, depois de Instagram e OK TV, eu mando pro Spotify também. Nós vamos poder ser ouvidos. Então, assim, nós queremos agradecer, enquanto Insurgências, essas ações que vocês fazem. E pensando, o samba está aqui, a cultura popular, né, através do boi, que depois você vai explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa, que não sabe o que é, né? Como é que é essa história de boi, né? O pessoal do agropop. Mas a gente também, eu queria que a Josiane falasse do forró. Aí, vamos falar um pouquinho dessa parte aí. É gestão? É gestão. As gestões são maravilhosas, mas as gestões, elas são efêmeras. O que permanece nisso tudo são esses agentes culturais que estão nesses processos hoje de gestão e futuramente eles estarão com a gente o tempo todo. Então, Josiane,
Josefane, eu cismei que seu nome é Josane, mas é Josefane. Fala um pouquinho dessas suas ações. Forró na praça, pé na areia, né? Que ela é produtora cultural. Sim. E ela também é de educação física, eu achei ótimo. Gente, ela é de educação física, porque as pessoas têm um paradigma para professor de educação Sim. física. E você tá lá, dá aula de educação Dou física. aula. São Então, 10 anos. Conta aí pra gente, o forró, o que é o Forró na Praça? Então, o projeto Forró na Praça, ele surgiu há alguns anos atrás com meu marido. Ele é de Araruama. E aí, a gente já tá junto, vai fazer 12 anos quase, né? E aí, quando veio morar aqui, de fato, lá ele já atuava com aulas de dança, com o segmento do Forró na Praça que legal, também porque lá. eu vi o Alan Lobato ali ainda agora aqui no... É, o Alan, grande Nossa, amigo é. nosso. Tô vendo aqui ó, a Rogéria também, amiguíssima nossa, do bloco de Cabo a Rabo. E aí, a partir disso, de vários encontros de forró, da galera que gosta de dançar o forró aqui na cidade de Cabo Frio, o grupo se reuniu e queria praticar a dança além dos bailes. E aí, o João, junto com a Mara, na época, montaram ali as aulas na praça. João é o seu marido? João é meu marido. Ah, tá. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer as aulas lá em 2020 de forma gratuita e segue gratuitas até hoje. Opa. Toda sexta-feira, de 8 até as 10, rolam aulas de graça para a Onde é? população. Em que praça? Em frente ao Museu do Surf. Ah, aqui em Cabo Frio. Aqui em Cabo Frio, em Olha, frente essa ao Museu do menina é... Surf. E a partir disso, a gente continua ali movimentando. Essa semana tem. Essa semana tem. 8 Essa de semana, dezembro 8 de dezembro, especialmente essa semana, a gente fechou parceria com o pessoal do Forró de Aroeira e vai fazer um evento com eles lá no quiosque da Bel. Então vai ter a aula do projeto, lá na vai Praia de Siqueira. ser na Praia de Siqueira essa Amo sexta-feira. Bel, amo Bel. E na próxima, na quinta-feira, vai ser o evento de encerramento das atividades do ano do projeto na praça com o trio. E o Pé na Areia é? O Pé na Areia é o coletivo em que a gente agrega todos os agentes culturais para dar formação, para dar orientação, porque durante a pandemia veio a Aldir Blanc e a gente viu a necessidade de auxiliar esses agentes culturais durante esse processo, porque a gente vai acabar entrando nesse quesito. A gente tem muitos artistas que não se reconhecem enquanto artista e também não entendem o processo de aprendizado do ser artístico para entrar num padrão de conseguir alcançar os editais de fomento. Então, o coletivo, ele foi fundado com grandes amigos. Não tinha nada a ver com a gestão em si. Nada a ver com a gestão em si. A gente trabalhou no princípio mesmo de formar o agente cultural para ele aprender a fazer um portfólio, para ele conseguir separar todos os documentos para se inscrever nos editais. Social. E aí a gente conseguiu mobilizar o grupo na região dos lagos como um todo. Então a gente teve gente sendo aprovada nos editais de Cabo Frio, de São Pedro da Aldeia, Iguaba, Araruama, dentro desse núcleo do nosso coletivo Pé na Areia. E isso a gente continua fazendo até hoje. Muito bacana. Dando formação. Então, vários agentes culturais conseguiram ter acesso ao mecanismo da Aldir Blanc por esse intermeio do coletivo Pé na Areia. Né? Que a gente, e aí, agora na Paulo Gustavo, então, a gente você continua atuando no Continua. social também, No social. não largou suas bases, Não. suas raízes. Uma pessoa que não abandona as raízes é uma pessoa realmente que tem que ser valorizada. Assim como essa pessoa aqui, olha, que não abandona as raízes dele, ele fala um pouquinho pra gente como é que tá a sua gestão. Como é que é esse negócio de João Félix, secretário de Cultura? Esses dias eu liguei pra ele e falei assim, bom, vou testar esse secretário. Aí eu liguei, dei um toquinho, ele foi e me retornou. Ou seja, lembrou que a gente era amigo antes dele ser secretário. Eu falei, pô, João, a gente tá aqui, a Tânia Mara tá aqui, pô, a gente pode ir. Aí, claro, vem aqui, dá um pulinho aqui, que era uma sexta-feira, ele tava com a agenda mais vazia de sexta-feira, mas abriu esse espaço, aproveitei e convidei. Então, como é que é isso de você estar sendo secretário? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o João Félix numa gestão cultural, né? Estava lá como advogada lá na Secretaria de Cultura, que ele também era o subsecretário, e tinha essa tradição já da cultura de gente que abre as portas para todos os artistas. Fala aí pra gente. O servidor público, nós temos que ter essa atuação, né? Ainda mais um servidor que não é, que é convidado, né? Eu recebi um convite da prefeita Magdala em julho, né? Dentro da nossa lista. Já queremos entrevistar a prefeita no nosso podcast, hein, João? Já vou deixar o convite. E ela nos convidou, e estamos lá já carregando uma prática de atuação
não de agenda, mas sim de atender o artista. Chegou lá, nós vamos atender. Eu não tenho agenda. Marcar tal dia. Quem vai marcar o dia é quem sempre está procurando, porque aí facilita o diálogo, porque você fica aberto a receber as pessoas bem, não é isso? E quando tem amigo que está na sala e amigo lá fora, eu peço para sair, sai que seu tempo já acabou, tem outro amigo lá fora, para que a gente possa não ter essa formalidade total que acaba atrapalhando. Aí chega a essas conotações de tá mentindo, mudou, em função de você, por algum segundo, você não deu essa atenção. É verdade. Aí você começa a criar uma barreirinha que vai aumentando, e acaba com a sua imagem de que eu sou um servidor para atender a cultura. Né? Então, eu estou lá diariamente. Você vai atender todas as pessoas da mesma forma, né? Até porque a cultura trabalha sábado e domingo, né? Ela não tem dias, Não ela não tem folga. Né? Não para. Não para, né? Então é isso. E ontem eu fui até presenteado, a gente falando de samba, a escritora Lia Vieira me encaminhou um livro muito interessante. Como chegou ontem, eu vou começar a ler hoje. O livro chama-se Escola de Samba, tira o negro do local da informalidade. A Lia Vieira, assim. Lia Vieira é uma escritora maravilhosa que se tivermos oportunidade de estar aqui com a gente qualquer hora. E é da Alessandra Tavares. Então, cheguei na secretaria, temos lá um envelope, correio. Que bacana. E o título do livro me remete a coisa que vai fortalecer a leitura e a visão desse papel. Aliás, temos um livro que não saiu ainda do papel, que é a minha história com o samba cabo-friense, que eu e João estamos organizando já tem desde a pandemia, né, João? Mas vai sair. Então, a secretaria ela é novidade por ser o gestor, mas ela não é distante das funções que eu já ocupei dentro desse patamar de cultura na cidade. Eu acho que muda, quando chega os editais, muda o foco do gestor. Porque hoje o artista vai acessar o recurso da secretaria com plena garantia de receber, de atuar, enfim, com mais liberdade, porque o seu projeto vai depender da vontade ou do recurso da secretaria. Quando chega de cima para baixo, né? Uma coisa imposta. Quando chega um edital, o artista tem total direito de se inscrever e captar esse recurso através da lei. Já a verba da secretaria, né, a verba própria da secretaria, ela hoje fica um pouco engessada, porque se você está pegando o recurso no edital, e se eu tenho meus espaços com dificuldades, com deteriorizados, com problemas, eu preciso, com a minha verba própria, organizar esse espaço para que você possa se apresentar. Entendeu? Porque um tempo atrás era tudo na verba própria. Aí não dava conta. Você tem que comprar insumos, tem que conservar o patrimônio, ainda tem que fazer o artista atender os projetos dos artistas. E tinha algumas formas de uns tocam, outros não, outros dançam, outros não, dentro de uma gestão. E agora igualitou isso. Quer dizer, todos têm o direito de acessar o recurso e eu fico mais livre para trabalhar os espaços, para devolver para a comunidade os espaços para se apresentarem, já que eles pegaram o digital, eles podem se apresentar num espaço totalmente complicado. E é interessante. De receber. É interessante porque, assim, os editais dessa forma, Cabo Frio já teve processo de editais, mas eu achava muito, assim, aquém, né? Aquém de Cabo Frio. Então, acontece, gente, ao vivo acontecem as coisas, o telefone toca, eu estou usando o telefone, mas tudo bem. Agora, eu quero entender um pouquinho, Thaísa, como é que a gente, Thaísa, como que nós, que somos artistas, como é que a gente acessa isso? Porque parece bonito, né? Mas olha, Cabo Frio são milhares de pessoas tentando acessar, né? São Pedro um pouco menos, Búzios um pouco menos, mas é uma novidade, tanto fomento. E parece que está vindo mais aí, porque eu fiz o L para isso, né? Para poder ter fomento mesmo.
Cabo Frio colocou 800 mil no PROED esse ano, de verba própria. Isso, o PROED é antigo, né? Já estão acontecendo, os projetos já foram aprovados, já foram pagos, já estão... Chegou, está na conta, 1.800.000. Nossa. Um pouquinho da Lei Paulo Gustavo. Ó, que beleza, E vai gente. receber, nós já fizemos... Esse já teve edital, já acabou o prazo, o Não, pessoal não, pode... Já tá Ah, é? no edital. Depois vamos falar desses prazos. São 7 editais da Paulo Gustavo. Já foram 4 para a rua, está indo mais 3 agora. Até a outra semana os outros 3 já estão na rua. E já fizemos o plano de ação da Aldir Blanc, que já foi aprovado pelo governo federal, que vai chegar mais 1.400.000. Ora, você tem um roteiro financeiro aplicado na cultura quase em torno de 4 milhões esse ano. Uhum. Então, esse recurso é direto no artista, não está na secretaria. Esse dinheiro é para quem vai promover cultura, é para quem vai fazer cultura. Então, esse roteiro mudou, né? O artista hoje tem acesso, independente se eu queira ou não, se eu gosto ou não do artista. Exato. Ele vai poder acessar. Isso é uma Agora, outra o edital, tem uma questão. Não é difícil de fazer, é que você tem que ter vontade de procurar aonde está sendo feito o edital, os grupos que organizam. Lá nós temos um setor de edital da Secretaria de Cultura. O artista não pode dizer que tem dificuldade de acessar. Quer dizer, de uma certa forma, tem o Pé na Areia da Josefane, que não é ligado propriamente a uma secretaria, que pode auxiliar. E tem também a Secretaria de Cultura de Cabo Frio, que mesmo não sendo artista de Cabo Frio, você pode ir lá e se informar, porque aí ele vai te dar também como você chegar nas outras secretarias e saber um pouco. Como está isso em Búzios? Me fala aí, você sendo uma artista, produtora cultural, você foi homenageada pela Secretaria de Cultura. Os fazeres, né? O que a gente faz dentro do município. O que acontece? A gente está ainda em um processo. É o Romano é uma pessoa maravilhosa, atuei com o Romano lá, quando a gente tinha lá Afro-Búzios, né? Um querido. Eu acho que a maior dificuldade para a gente é entender o que é um coletivo. Como é que a gente trabalha com um coletivo? E assim, as pessoas ainda estão no plano individual, né? Então, os artistas, eu fui cobrada, por exemplo, de estar participando, não estar recebendo um cachê. E aí eu não posso dizer para você, lógico, o cachê faz falta para o nosso coletivo. Mas a gente precisa estar colocando o coletivo na praça. Precisa visibilizar, precisa ter portfólio. É isso. Entendeu? Então, como é que a gente faz isso? Se eu for cobrar essa verba inicial, para quem está começando, o nosso projeto só tem 3 anos, né? Ele começou no período da pandemia. Eu estou morando em Búzios há 6. Quer dizer, eu conheci o Boi de Reis, o Reis de Boi, O que é o Reis de Boi? Reis de Boi é uma manifestação cultural que acontece no período de Natal, né? Ele inicia no período de Natal, dia de Reis, o dia da festa. É dia 6 de janeiro, Reis. A folia, né, de Reis. Isso, e ele sai junto com essa folia. Só que a gente tem essa dificuldade, por exemplo. Eu tenho boi, mas não tenho folia. Porque Búzios vem para Cabo Frio, vem para São Pedro. A partir do momento dessa separação, né? A gente perde a folia de Cabo Frio. Porque antes era junto. Então a gente podia fazer isso. A folia é dia 6 aqui na praça da cidade. Dia 6. Então eu tenho que trazer meu boi para cá. Mas aí o boi, ele não tem necessariamente que estar na folia. Ele está em todos os lugares que ele desejar. Então tem outras manifestações. Como é a mística desse boi? Assim, o boi tem uma mística. É uma história. É uma história. Essa história, ela é praticamente única no Brasil todo, né? É um mito, que fala sobre um boi querido que foi cuidado com todas as pontas pelo dono, pelo fazendeiro, que é um homem poderoso, e que de repente ele surge no período colonial, né, aqui, e que é cuidado por escravizados, um casal de escravizados que é responsável por esse boi. Só que essa mulher tem um desejo muito grande de comer a língua do boi.
boi. Ela tá grávida, tá bichuda. E aí ela convence o marido, porque ela é uma mulher empoderada. Eu sempre falo isso, ela não é qualquer mulher. Essa Catirina convence o marido de que ele precisa matar esse boi para ela comer ali. Caramba! No primeiro momento, ele acha que esse boi não vai morrer, né? Ele vai cortar a língua, vamos tentar enganar o dono. E esse boi fica lá quietinho. Ele corta a língua, esse boi fica lá e quando o patrão vai procurar, encontra esse boi desfalecido. E aí é que está o segredo do negócio, né? Como é que a gente faz para esse boi ressuscitar? Esse ressuscitar, ele tem um símbolo muito grande, né? Principalmente dentro do nosso grupo de mulheres e homens negros, né? A gente está sempre lutando para sobreviver. Mesmo faltando pedaços, né? Faltando pedaços. E aí a gente vai ou rezar, vai chamar médico, vai chamar todas as pessoas possíveis que possam ajudar esse boi a ressuscitar. Até porque é a garantia de vida desse casal. Então, há uma perseguição, então tem toda uma encenação. É uma apresentação muito interessante, porque você usa várias linguagens artísticas, né? Você trabalha e com várias abordagens, né? Isso, você pode dar um enfoque maior no Catirina, que é o que acontece com o meu grupo, por ser um grupo de mulheres, mulheres negras. Então a gente a coisa do amor, né? Do marido, de não violar a questão do desejo da esposa. Sim, e as crenças, né? E as crenças. Aí a gente começa a trazer essas. Eu tinha essa coisa de. E esse boi sempre. É o folclore. Esse boi ressuscita, né? Esse boi, ele ressuscita, no caso aqui, seria no dia 6, no dia de Reis, e aí a gente tem a festa. Isso. Mas dependendo da região do país, pode ser dia de São João. O boi não necessariamente é no dia de Reis. Aqui é que é o boi de Reis. Entendi. Bom, eu sou de uma família, tinha um senhor chamado Evaristo de Souza Carvalho, meu avô, tinha uma folia de reis, né? Então eu venho dessa família com folia de reis. Quando eu entro para a Secretaria de Cultura de Cabo Frio, que tem toda uma mobilização desse dia de reis, eu fiquei parece que mexeu muito comigo. Porque essas tradições que a gente vai perdendo, elas nos fazem muita falta. Então, assim, João, como é que está sendo para você esse resgate da tradição do cabo-friense? Também porque eu sei que você tem toda uma pegada histórica, né, da memória, de toda essa memória do cabo-friense, não só da memória do samba, né? Você faz uma memória de toda a trajetória também do negro cabo-friense. Você pode falar como é que está esse trabalho também no âmbito, se você parou com o seu trabalho porque você é secretário, ou se você incorpora isso na secretaria. Eu acho que isso que me faz estar na secretaria, né? Assim, você está relacionando com a cidade, com os seus costumes, sua cultura, sua gastronomia, isso tudo gera uma secretaria de cultura. Porque se eu não... se aqui tem folia de reis, por que não esses mestres folieiros não estarem nas ruas? Então, a Secretaria de Cultura não pode abandonar isso, essa tradição. Né? O dia de reis vai estar lá, as folias vão para o segundo distrito. Né? Isso é legal. No dia 6 vão estar aqui na Praça da Cidadania. E aí... Tem um circuito, porque eu fico pensando que a Folia de Reis, eles saíam muito antes, né? Eu lembro que meu avô, eles saíam muito antes para fazer essa caminhada, né? E vinham parando em vários lugares até que chegava, né? Mas o rito perde um pouco a sua tradição. O rito perde assim, eu estou falando na região. Vocês têm um circuito regional, há um diálogo entre os secretários da região. É isso que tem tentado. Sim, a gente vai chegar. Então vamos lá. Tem tentado isso. Tem tentado a gente fazer com que a cultura regional ela se entrelace, assim. Isso é bacana. A folia que está aqui pode estar lá em Saquarema, pode estar Porque Cabo Frio começa muito. E Cabo Frio era maior, um território maior, e né? agora que pode ver os
os artistas estão prontos para estar trocando. Né? Sim. Para trocar. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos entrar na fala do João agora, da questão da articulação entre os secretários, né? Lá na secretaria a gente tem o Thiago Marques, que ele é vice-presidente do Conselho de Gestores, do Fórum de Gestores, e a gente faz essa troca, né? Eu e o João, a gente tentou engatar essa troca para fazer, de fato, essa articulação com os secretários aqui da Baixada Litorânea. Porque é muito importante para que todos os gestores, principalmente, cheguem nos agentes culturais e a gente consiga manter esse intercâmbio entre as cidades dos artistas e principalmente dos projetos e das ações. A Secretaria de Cultura de Cabo Frio lançou agora, há pouco tempo, o edital de circulação. O projeto Forró na Praça passou em primeiro lugar nesse edital. E a grande prática disso é, de fato, fazer o que ele está propondo, de fazer com que os agentes culturais intercalem, percorram outras cidades levando os seus projetos. Você não dá uma parte, porque Pode, João. Você ganhou um edital esse ano. No ano que vem vai ter edital de novo. Sim. Certo. Aí você ganhou o edital. Você vai se apresentar só para dentro. Assim, Só para Cabo Frio? né? Só para São Pedro? Só para São Pedro, só para Búzios. Então eu acho que ele tem que sair daqui. Eu acho que o edital tem que promover esse artista. Até porque a nossa região é tambor de ressonância para o mundo, né? Eu acho que tem que promover esse artista. Eu acho que se o secretário de Búzios, né, o Romano, que é meu amigo, se vê lá agora nessa sexta-feira, no terceiro encontro de artes dele. Sim, lá, a gente estava lá ontem. E, aliás, hoje o KO, é hoje? Dia 8. Dia 8 também o KO vai estar inaugurando lá no Zanini uma exposição. Esse artista poderia. Tinha um artista nosso lá, que é o Chiquinho da Sucata, estava participando, mas uma coisa individual. Teve as rendeiras de Arraial do Cabo. Então, e nós podemos criar um mutirão de uma grande feira regional. Sim. Poxa, isso é bacana Esse demais. A proposta desse encontro que vocês participaram é justamente essa. É trazer pessoas de todos os municípios, inclusive de estados do Brasil todo. Ontem tinha muitas pessoas. Eu acho que nós poderíamos ter uma feira de lançamento de produtos. Né? Assim, Produtos culturais da região. Da região, um dia tem uma feira que, igual a Feira da Providência, igual essas feiras que acontecem, seria da região para divulgação desse produto. O cara vai lançar a camiseta para o verão 2024. Por que ele não abre no início do ano? A gente não abre uma feira. Abre com o percurso de reis, com o circuito de reis, abre um circuito de reis que vai ter, ao invés de ter só uma cidade fazendo, várias. A minha preocupação com os editais é justamente essa, que esse artista possa estar em outras cidades apresentando esse produto que ele construiu a partir do edital, né? Na música, no cinema, na dança. Ele não apresentar só para a cidade dele, que ele possa sair. Eu tenho uma curiosidade, inclusive porque, assim, como nós militamos além dos nossos limites territoriais, né? Então, eu sou uma militante que eu estou em Saquarema, estou em Maricá, estou não sei na onde, e, de repente, a gente também passa por desgastes em situações de municípios, né? Eu evito, porque, assim, como eu sou de Cabo Frio, eu evito ter essa militância orgânica aqui de cobranças nos outros municípios. Que eu acho que fica muito assim. Vou fazer igual a Josane falou, pé na areia, né? A gente faz uma capacitação. Então, a gente faz a capacitação para aqueles militantes lá irem buscar os direitos, porque é desagradável sair de Cabo Frio para ir buscar direito de Saquarema. Não faz sentido para mim, né? Uma coisa é a gestão cultural, que a gente às vezes pode estar numa gestão em outros municípios. Mas outra é a militância orgânica de buscar essas defesas de direito. Mas eu queria que a Josefane não tem jeito, eu vou chamar ela de Josane, igual eu chamo o Rafael de Felipe 24 horas. Mas, bom, a gente teve lá, nós temos uma grande questão lá em São Pedro, que é a questão da matriz africana. Aliás, onde a gente está, na região, a gente fala sobre matriz africana. Sim. E aí, a gente teve o povo da matriz africana questionando algumas coisas. Não é uma pergunta para você, é mais para a questão da gestão cultural. Sim. No âmbito do secretário mesmo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que
atua lá a secretaria com relação aos povos tradicionais de matriz africana e quilombola? Então, a gente acabou de lançar um edital de chamamento que é para contratar os artistas para atuar nos projetos da Secretaria durante um ano inteiro. E a gente, esse é o terceiro. No primeiro, a gente não lançou tantas vagas específicas, né, para os grupos territoriais. E aí foi uma grande devolutiva que a gente teve da sociedade civil cobrando. Olha, a gente tem aqui o povo quilombola, que tem um lugar de fala, a gente tem aqui o pessoal da cultura afro, que tem a dança, que tem a música, que tem a culinária. Vamos olhar isso de uma forma mais abrangente para atingir esse povo que é nosso também. E aí a secretaria, nesse último edital de chamamento, a gente lançou uma categoria exclusiva para a cultura afro. E dentro dessa categoria, a gente discriminou ali capoeira, música afro, dança afro, apresentação de espetáculo. Então, assim, a secretaria vem aos poucos, né, mas dos últimos anos para cá, tentando fomentar ainda mais a cultura relacionada a esse público, além dos outros que a gente já vem fazendo, que é o teatro, a dança, o artesanato, que a secretaria busca esse diálogo. E como que faz para não repetir sempre os mesmos atores sendo beneficiados pelos editais? Aí a gente entra na questão da formação do agente cultural. Lá na Secretaria de Cultura, eu faço parte do núcleo de formação desses atores e agentes culturais, de fazer ele se entender como fazedor de cultura. Aí a gente cai na grande questão de que aquele agente cultural que se inscreveu lá no nosso primeiro edital de chamamento, ele já se entendeu como agente cultural. Ele já se reconhece dentro desse processo. Então ele vai lá, assiste a oficina, aprende os parâmetros e as regras de como entrar dentro de um edital e ele está sempre concorrendo. E a outra coisa que eu acho se ficar, mudar o edital. Né? Para você contemplar todos, Paulo Gustavo está cinema. Será que o próximo Paulo Gustavo é cinema? Não. O governo federal vai adequar a realidade. Vai acender uma outra categoria. Sim. Então, essa categoria aqui, 70% desse edital no Brasil inteiro é para cinema, né? É de audiovisual. Estou falando cinema, mas é audiovisual. Você pode estar nesse roteiro. O governo federal, logicamente, vai virar o foco para outro segmento. Aí a gente vai movimentando a cadeia, né, cultural a partir dos editais, aplicando eles. Não teve dança já digital. Aí eu posso fazer um chamamento que possa contemplar a dança. Isso é bem bacana. Aí você vai dentro do edital que você propõe, contemplar essas categorias. E você tem a oportunidade, então, de contemplar, por exemplo, só tem dança clássica, ou dança popular, ou contemplar as danças. Todas as danças, né? Isso é um exemplo que a gente aprendeu na prática mesmo durante esse período, desde o primeiro edital. Abrimos vaga para teatro infantil e teatro adulto. Aí veio a sociedade civil. Olha, a gente quer um espetáculo de teatro. E aí a gente vai moldando, chega no que o João acabou de colocar. E a questão de ser as mesmas pessoas é que a galera está aprendendo a entrar nesse quesito. Nesse último edital agora, nós tivemos 242 inscritos. Então, assim, muita gente nova que não sabia o que estava acontecendo, chegou lá, participou das oficinas e a gente mantém praticamente a semana inteira. Segunda-feira, quinta-feira agora, eu vou dar uma oficina para ensinar a montar projeto. Porque as pessoas não sabem fazer o projeto. E quem pode participar dessas oficinas? Qualquer agente cultural. Como é que faz para participar? Qualquer agente cultural, a oficina vai ser de 2 às 4 no Cine Estação. Então, essa é específica para ensinar o agente cultural a fazer o projeto cultural dele. Tem um link, tem na página do Instagram da Secretaria de Cultura de São Pedro. Isso tem que ensinar. Tem que ensinar. Não entra na página. Então, gente, olha só. Empoderamento, hein? Porque assim, é o paraíso na terra que o João e a Josefane estão falando. Tá bom? Vocês vão chegar lá, vocês vão fazer curso. Não, olha só atenção. Em Cabo Frio aconteceu. Aconteceu lá no segundo distrito, no Polo Cultural. Todo mundo sentou para aprender a fazer. Teve agora na Casa do Bicentenário e ontem teve no CIEP do Jardim. Ou seja, e como é a participação? As pessoas estão indo mesmo? Estão indo. Estão indo? Onde vai ser lá? Porque artista é o seguinte, eles vão. Fala pra mim, Thaísa, um
Olha, tudo tão lindo, tá parecendo Caetano Veloso, é lindo, é tudo lindo. A gente está numa secretaria Queria ouvir a sociedade civil, porque quando fica o governo falando, é uma coisa. É porque eles são dos dois lados. Então eu sinto que existe uma verdade. Tem uma diferença aí, porque o edital é deles, não é da o edital é deles. Mas eu acho que falta esse. Quando eu falo sobre a questão do coletivo, é importante que as pessoas entendam que nós não trabalhamos só com editais. Essa formação dentro dos coletivos é muito importante, porque o mestre nem sabe o que é mestre. Então, assim, e aí, como é que a gente faz para formar? Para a gente mostrar a importância dele e tá trazendo... Eles nem sabem que são mestres, é verdade. Essa baixa... Eu acho que eu estou contra por ela. Mas eu queria terminar essa fala, até porque eu sou da educação. Isso. E aí eu tenho que fazer esse link. Isso. A educação está separada da cultura. Isso. Eu não vejo os dois São dois direitos. juntas Isso. numa história que não é só da Então, cultura, Thaísa, nem é só da educação. Sim. Mas olha só, a educação separada da cultura foi uma busca antiga dos agentes culturais para que tivéssemos dois. E por isso que a gente, assim, educação e a cultura são direitos fundamentais. E eles têm que ter verba. A cultura sempre foi a prima pobre, né? Então, Você sabe onde é. Mas continua. você não senta para conversar. Quando eu falo com o pessoal, gente, mas você canta. Dá para você apresentar um trabalho junto com o coletivo, fazendo essa parte? O cara não tem noção, ele não tem essa... Precisa, então, que a educação... É assim, eles estão falando de processos educadores dentro do âmbito da... A educação vai trabalhar a memória, a educação vai trabalhar a importância disso. E aí a educação vai buscar lá... A educação... Que trabalha com isso, vai trazer esses dados para mim. Eu concordo com você. Eu queria problematizar o sentido que até o João está se contorcendo assim na cadeira, eu senti, né? Ele ficou assim, não, mas é legal. Agora eu queria... A educação tem um setor de projetos. Isso. Não tem isso lá. Não, mas tem. Aí você pode trabalhar. Não, aqui, como é que acontece em Cabo Frio? A educação e a cultura, elas dialogam. Em projeto. Agora o seguinte, o que vai depender do gestor da cultura entender o papel dele na educação. O gestor da cultura. Por quê? Os editais aqui, qual é a maioria das grandes contrapartidas é na educação. Os agentes culturais, os artistas, são obrigados no edital. Ele vai escolher uma escola pública. Isso é bacana. Aqui tá isso é um pleito. Aqui não está. Agora, eu não vejo a educação puxar a gente para lá. Nós é que temos que ir. A educação não ou seja... Porque a demanda dele é diferente. Não é um diálogo Porque a demanda dele, quando inicia em fevereiro... Sim, mas aí eu voltando para a Thaísa aqui, antes de voltar para a Josefane, porque o negócio esquentou quando a gente tentou... Enquanto era cultura, olha que lindo, Caetano. É tão lindo. Agora, quando vira para a educação é um território, a gente está falando de territorialidade, é um território que sempre nos foi negado. A educação eugênica era prevista na nossa Constituição de 34. Então, nós ainda estamos em um território que não nos olha como fazedores nesse processo educativo. Mas na cultura não é difícil você observar o povo como fazedor de cultura. Talvez seja aí essa dicotomia que você colocou, Thaísa. Olha, eu acredito que se a gente conseguisse sentar e discutirmos, assim, que sociedade é essa que a gente quer? O que eu quero produzir de conhecimento para uma escola, onde todo o conhecimento cultural esteja presente, com quem que eu tenho que sentar?
Quando eu faço um planejamento em fevereiro, e aí eu vou falar enquanto coordenadora pedagógica, eu preciso desses pares, porque é com esse conhecimento que eu vou trabalhar. Não é só com o conhecimento que está no livro, o conhecimento formal. Então eu chamo, por exemplo, o diretor da escola de samba. Eu falo sobre os griots. Então são essas pessoas que vão estar contando essas histórias. E aí, esse aluno se sente reconhecido. Mas não é uma realidade, né? Não é uma realidade plural na educação. Porque é uma coisa separada da outra. Não adianta também eu fazer um convite para que um grupo vá na escola fazer uma apresentação. Não é isso. Não, eu estou falando de formação. Eu não estou falando só da informação e de tratar a cultura como apenas um momento de lazer na escola. A gente está falando também, eu gosto de falar de memória, lembrando que Búzios, o município de Armação dos Búzios, foi um município que a gente teve uma polêmica muito grande numa formação que foi feita no início de ano, em que uma pessoa fez blackface durante uma aula para os professores, né? Para os futuros professores daquele ano. Você acredita, falando da gente aqui, a Semana Teixeira de Souza, vamos para esse ano, 2024, a 33ª. Não seria, já que isso que ela está colocando, um projeto da educação? Também. Porque a literatura, o que em Cabo Frio tem, né? Porque é só da cultura. Porque é só da cultura. Agora vamos pegar os alunos lá, para discutir, vamos buscar no ônibus, vamos levar na sala. Não, já tinha que A verdade, a Semana Teixeira de Souza deveria ser do turismo, da educação, do planejamento urbano e tal. Agora, Josefânia, por que a gente está entrando assim? Porque você viu como que é a gente falar com gente de cultura, produzindo gente de educação, porque todos aqui estão envolvidos com o processo da educação, né, de formação, porque Sim. assim, a educação ela é muito mais... O movimento negro é educador, como diz a Nilma Lino Gomes. Nós não fazemos parte de um movimento negro que não tem nada a dizer. Nós fazemos um processo de revisão de conceitos, de falas, de tratamentos. Se tudo isso está acontecendo hoje no Brasil, fomentos, processos educativos, isso tem a ver também com as pessoas que fazem essa luta, que não é vitimista, tá, gente? É uma luta por direitos fundamentais. Então, eu queria que vocês falassem mais ou menos agora de uma agenda que vocês têm, que tem aqui, o pessoal colocou ali, hoje eu não dei muita atenção ali pro Instagram, porque estava pegando fogo aqui, vocês viram. Mas eu queria que vocês falassem, porque já está nos minutos finais, também da sua agenda, que é a agenda da cultura, como é que vocês acessam a Josefânia, acessam o Pé na Areia, acessam o projeto Forró na Praça. Isso, vai lá. Então, a gente trabalha em várias vertentes, né, enquanto projeto. A gente tem o projeto Forró na Praça, o coletivo Pé na Areia, também faço parte da diretoria do Fórum Regional de Cultura, que tem tanto os representantes da gestão pública quanto da sociedade civil, representando as 10 cidades, e o nosso objetivo é fazer esse entrelaçar do gestor público com a sociedade civil e ouvir as 10 cidades. Então a gente tenta chegar ali e alinhar da melhor forma. Então está acontecendo um problema em Araruama, a gente vai lá em Araruama e tenta resolver. Em Búzios, já fui algumas vezes, conversei com o Romano, com o pessoal de lá. Arraial também, em Cabo Frio já converso com o João dos assuntos especificamente do projeto e dos assuntos para os gestores. Então a gente tenta fazer esse intercâmbio. Em relação ao coletivo, a gente está aí movimentando e fazendo essa busca ativa do agente cultural que não se entende agente cultural para auxiliar, além de todo o trabalho que a gente faz na Secretaria de Cultura também. No seu processo de educação, na sala de aula, lá na hora de dar aula de professora de educação física, como é que é isso? Queria até saber que essa persona, né? Agente cultural, professor de educação física. Então, eu sou filha de pais que não tinham condições de bancar uma faculdade, né? Acho que isso é a realidade da maioria dos brasileiros. E eu me coloquei num lugar de sempre buscar estudar muito para alcançar meu objetivo, que era fazer uma faculdade. E eu fiz para vestibular social, ia todo sábado fazer vestibular social, e prestei o Enem na época.
e passei em segundo lugar para educação física. Olha. E aí concluí ali minhas 2 graduações, licenciatura e o bacharel em educação física, e logo em seguida fui chamada para trabalhar em Búzios, porque dentro desse processo de formação eu estudava muito e fazia muitos cursos. Fui monitora de TCC, monografia na faculdade, aquelas coisas todas. E passei a dar aula em Búzios. Isso durante vários anos até hoje. E em 2015 prestei o concurso de São Pedro e também entrei como professora de educação física. E estou até então. E assim, para mim, a matéria de educação física para os alunos é a melhor matéria que tem. Então, quando eu chego na escola, eu já tenho a minha turma toda esperando e gritando: Tia Josi, pelo amor de Deus, ainda bem que você veio hoje. E a gente precisa entender dentro desse contexto que a prática da sala de aula hoje, para os jovens, eu dou aula de 6º ao 9º, né? A realidade para eles hoje é uma sala de aula de um método tradicional, cansativo, burocrático, que eles não querem mais estar ali dentro daquela vivência. Então, quando chega o professor de educação física, para eles é libertador, que é o momento em que eles vão extravasar todas as energias, todas as falas. Então, a aula de educação física é a mais prazerosa. E os outros professores ficam um pouco enciumados, né? Mas é o relax. E, assim, eu amo dar aula para os meus alunos, já dei aula de creche até ensino médio, mas eu tenho um amor específico com os 6º anos, que é aquela virada do tempo, né? Tá saindo do 5º, entrando pro 6º, e aquela virada. Tá deixando de ser criança para ser adolescente. Isso. Então, assim, eu tenho uma paixão específica por eles, né? E esse trato é o que ainda me faz querer estar ali. Mas estou querendo meio que já sair e focar em outras áreas, tempo, que tem né? muito tempo. Então, eu queria que você deixasse um recado da sua agenda, porque Da agenda, nós temos só pra... 5 minutos finais. Então, da agenda, vamos falar da agenda do Forró na Praça. Agora, vou falar do objetivo principal do projeto e entro na agenda. O projeto Forró na Praça, ele surgiu da necessidade de fomentar a cultura do forró na região. Não só em Cabo Frio, mas em toda a região dos lagos. A gente quer manter o circuito do forró ativo. O forró, ele é garantia, patrimônio do Brasil. E a gente quer garantir que a nossa cidade também reconheça o forró como patrimônio, porque a gente tem um projeto que acontece ali gratuitamente, toda sexta-feira, né, fazendo com que as pessoas aprendam um pouquinho do forró e o que é a prática da dança em si. E a gente está dentro desse circuito. E a gente tem outros projetos de forró na cidade que circulam entre si. E é só seguir o perfil dele. É só seguir o perfil, projeto Forró na Praça. Então, dia 8 tem Forró na Praça lá no quiosque da Bel, com o pessoal do Forró que de vai Aroeira. ser na Praia do Siqueira. Na Praia da Siqueira. E dia 15 a gente vai ter um forrozinho ali na Praça da Cidadania, que é a atividade de encerramento do ano do projeto Forró na Praça, porque ano que vem, deixa só rapidinho, ano que vem a gente já tem 3 projetos que foram contemplados em editais, como o João fala, né? Mas editais precisam estar aí. Isso é uma notícia que eu preciso dar aqui. O projeto Forró na Praça passou em primeiro lugar no edital de circulação da cidade de Cabo Frio e vai rodar 4 cidades. Passou em 4º lugar no edital do estado, concorrendo com todo o estado do Rio de Janeiro na etapa de dança. E também vai percorrer 4 cidades daqui da região dos lagos. E a gente passou também no edital de música, garantindo a 3ª edição do projeto Forró na Praça Kids. Então, assim, vai ter muito forró ano que vem. Gente, forró! Fala aí, Thaísa. Mais uma conclusãozinha e falar da casa do teu projeto lá em Zé Gonçalves agora, né? Em Zé Gonçalves, mas é um projeto que surgiu em Tucões. Casa de Cultura e Saber Ancestral Toca do Boi. Nós temos só 3 anos, estamos começando esse trabalho. A gente já está desenvolvendo esse trabalho na escola, que é levando essas histórias, além das histórias das comunidades locais. Então, estou publicando aqui as histórias de Dona Eva, em formato de cordel. Esse livro de Septilhas para a Vida são de cordeiristas que linda. de todo o Brasil. E aí eu coloquei um cordel. Bota para aquela câmera lá também, que aí isso. Do YouTube. Então, esse trabalho com cordel é uma linguagem artística que a gente leva para a escola como proposta, entendeu?
E aí o cordelista vai também. E a Adorei. Todo o Thaísa, trabalho do boi é feito dessa forma. Esse trabalho aquele boi integrado. você fabrica sozinha ou são pessoas que fabricam? A Casa de Cultura é uma instituição de economia solidária. Então, a gente trabalha com outros artesãos do Rio de Janeiro. Então, quando a gente não faz só esse trabalho, né, de incentivo para esses artistas e tal, mas também faz o trabalho na casa. Então, a gente tem um projeto chamado Feijão das Pretas, onde a gente homenageamos 3 mulheres negras que contam um pouquinho das suas histórias. A gente sempre trabalha com as histórias, eu acho fundamental, Legal, isso é de importante. valorização de tudo que essas mulheres fizeram durante a vida, né? Então, elas chegam lá e fazem esse trabalho. Aham. A nossa intenção é trazer umas pessoas para conversarem em Búzios. Búzios é um lugar muito fechado. Sim. E a gente precisa dialogar com outros. Verdade. Então, assim, a gente leva essas pessoas para esse espaço. A minha casa era um local onde as pessoas ficavam, esses mestres da cultura. E eles também passavam esse conhecimento para as demais pessoas. E as oficinas acontecem ao mesmo tempo. Legal. Ainda tem oficina. Eu vou Pode trazer na próxima você semana, não é do boi, mas eu vou trazer semana que vem o boi, para vocês conhecerem o boi da Thaísa, que é lindo, da Thaísa. Eu quero vou falar sobre sobre esse esse boi. Agora, João, eu deixei você pro final, porque eu sei que você tem várias coisas para falar em 3 minutos. Fala pra gente aí, como é que tá, o que já tem de agenda, onde a gente acessa as agendas da Secretaria de Cultura de Cabo Frio. Tem a página da Prefeitura, né, do Instagram, e tem o Instagram específico da cultura. Como é o nome? É Cultura Cabo Frio. Cultura Cabo Frio. Só entrar lá que vocês vão... Vamos seguir, Instagram. E o artista, ele tem que entrar na plataforma Move Cultura e se cadastrar lá. Tem que se cadastrar. Move Cultura? Isso, é facinho. Move Isso aí. Cultura Cabo Frio. Isso aí, lá ele vai acompanhar todos os editais, vai acompanhar todos os editais. Eu não sou que estão cadastrada abertos. ainda não, gente. Vamos lá me cadastrar. Como é que é isso? Assim. É o edital específico da cidade. Da cidade. Mas eu tenho que me Cada cadastrar. cidade tem o seu. João, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O que tem para agora, para o final de ano? Porque Cabo Frio tem uns negócios de Natal de Luz, não sei o que lá. Nós não Cultura. estamos com entretenimento. Nós Ah, estamos com cultura. é isso. Entretenimento É o turismo, né? Não, é Secretaria de Junta de Eventos. Tem uma só para eventos. Então, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter, nessa quinta-feira, às 10 horas da manhã, a licitação para a obra do teatro. Olha, finalmente. A obra vai começar, né, sair da licitação, vai ser apresentada a empresa na quinta-feira, às 10 horas da manhã, no auditório da Prefeitura. Em seguida, abre-se o canteiro de obra e vamos devolver Teatro, o que Teatro Municipal, que beleza. está há Sonho. 7 anos fechado para a comunidade artística. É isso que eu falo. Tem o edital, mas não tem espaço para se apresentar. Aí fica ruim. Então, o esforço todo da equipe da Secretaria foi trabalhar para que devolva o teatro, devolva o espaço cultural que também está em mão. E temos agora, que eu acho que é um dos projetos mais importantes da Secretaria, que é o roteiro cultural turístico quilombola. Nós fizemos um pré-roteiro, junto com a prefeita Magdala, visitamos todos os quilombos, já temos a quilometragem, já temos a demarcação, agora só está faltando colocar para cada quilombo as suas atividades para que a pessoa possa acessar no QR Code, né, que está sendo feito no QR Code. Vai ser lançado quando? Estou esperando agora só os quilombolas me mandarem cumprir a parte deles lá. Então o João vai voltar no podcast em outro momento. Para falar isso. Para falar. E em dezembro nós temos várias atividades nos nossos espaços culturais, né? Desde Olhos Tamoios até Periferias estão contempladas, praças das periferias. E a Tami sempre reclama dessa história da periferia, né, gente? Ontem estava lá na periferia o curso dos artistas. Lá no Olhar da Periferia No da Olhar Tami. Então, gente, exatamente no Olhar da Periferia. Mandar um beijo pra Tami. Ela é uma querida, uma irmã. Eu tô, assim, praticamente cacei a palavra do João, porque o Rafael fez assim pra mim. Corta.
Tá? Mas eu quero agradecer a eu acho que a Josefane fez uma publicidade, porque ela é super, tem um montão de gente seguindo. Então, Josefane, obrigada. Thaisa, obrigada. João, a todos que nos assistirem e que vão assistir, divulguem o nosso podcast. Venham, participem também, me indiquem pessoas para eu entrevistar. Com certeza. O nosso objetivo é divulgar a cultura, a ancestralidade, a memória, os sonhos e as nossas reflexões. Então, ficamos por aqui. Muito obrigada. Eu amo vocês. Vou dar um apanhado aqui dessa gente linda para dar um tchau. Que o nosso Instagram está saindo do ar e também no YouTube. Não é isso, Rafael? Muito obrigada. Valeuzão para todos. Beijos. Ficamos por aqui.